Fé em Deus, o que é? De que forma podemos ter certeza que realmente temos fé em Deus? Esse é o assunto de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós teremos lições preciosas para aprendermos juntos aqui no programa de hoje. E a lição que nós estamos estudando, estamos aí na revista do nosso quarto trimestre de 2023, A Prova da Vossa Fé, Vencendo a Incredulidade para uma Vida Bem-Sucedida. A revista é essa aqui, nós estamos estudando, tem sido uma bênção, já estamos aí nessa terceira lição, e a lição de hoje é a lição de número 3, como eu disse, né? Que será ministrada no dia 15 de outubro de 2023, e desde já eu quero parabenizar a você que é professor, você que é professora, pois esse dia 15 de outubro de 2023, é comemorado o Dia do Professor ou da professora. Então, os meus parabéns para você e, ao mesmo tempo, deixando uma palavra de incentivo, de ânimo. Não desista, não pare, não desanime. Às vezes a classe tem um número muito reduzido e talvez isso esteja trazendo tristeza ao seu coração. Você está pensando, eu estou me esforçando tanto e parece que não tem valor. Preste atenção numa coisa. Você é o mais beneficiado também em relação a estar estudando. Sabe por quê? Porque você está aprendendo para praticar. E isso não vai ser usado só em sala de aula, vai ser usado na sua vida de modo geral. Então não desanime, não pare, não desista, não peça para sair, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer uma oração nesse momento, uma oração para iniciar esse programa. Não é uma oração onde eu vou apresentar as causas que você tem, às vezes uma enfermidade, às vezes uma causa na justiça, uma porta de emprego, mas é uma oração que eu vou fazer de forma geral, pedindo a Deus que abençoe o programa mais uma vez, ilumine a nossa mente para compreendermos e assim darmos prosseguimento à programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento, estou aqui mais uma vez para realizar esse programa. Não sou merecedor não, Senhor. Não sou melhor do que ninguém. Sou apenas um servo necessitado da Tua graça, da Tua ajuda, do Teu poder. Senhor querido, manifesta mais uma vez, Senhor, a Tua maravilhosa graça sobre a minha vida. Senhor, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aqui aprender. Senhor, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, à frente, tire todas as distrações e nos dá mais uma vez um programa abençoado em nome de Jesus. Bom, nesse momento vamos aí dar prosseguimento à nossa programação. Texto principal da lição de hoje, ele está em Salmos 100, versículo 3. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Resumo da lição, cremos no Deus Pai, que é galardoador dos que o buscam, certo? O texto bíblico da leitura da lição de hoje está no Salmo 139, versículos de 1 a 12. Eu quero fazer a leitura desse salmo junto com você. Então vamos ler esse salmo. Senhor, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, tá bom? Senhor, tu me sondaste, tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis, ó Senhor, tu conheces. Tá? Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me podem esconder de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então nós estamos aí diante do Salmo 139, no qual ele coloca e ele expressa, ele engrandece a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. Então não tem como fugir de Deus de forma alguma. Vamos para a interação. Você que é professor, você que é professora, essa parte é muito importante, mas serve para você também que não é professor e professora para entender como vamos caminhar na aula de hoje. Professor, professora, nesta lição estudaremos a respeito da existência de Deus. Veremos que a Bíblia não tenta provar a existência do Todo-Poderoso, e ela não tenta mesmo, pois tal verdade é um fator. Ou cremos ou não cremos. Deus é real e criou todas as coisas mediante o poder da sua palavra. Gênesis 1:1. Mas ele não somente criou e mantém todas as coisas. Deus continua a intervir nos negócios humanos e somente os nécios, podem afirmar que ele não existe. Está no Salmo 53:1 e também no Salmo 14:1. Nós cremos na verdade que existe um Deus pessoal e infinito que nos capacita para resistir à incredulidade e às muitas teorias que tentam anular a nossa fé, porque na verdade são teorias, não podem provar. O Senhor é poderoso, pessoal e deseja ter um relacionamento conosco. Que nossos alunos, depois dessa aula, possam ter um entendimento disso. Não só os alunos, mas eu e você também como professor, tá bom? O comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. São 3 tópicos que é o objetivo da lição, objetivos da lição. O primeiro tópico, vamos apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. Na verdade, as que negam não seriam nem consideradas doutrinas, apesar de existir doutrinas falsas. Então não tem problema definir aqui como doutrinas, mas na verdade são teorias, né? No segundo tópico, explicar no que cremos a respeito de Deus. E no terceiro tópico, compreender que Deus é a razão de tudo. Se Deus não existisse, nada existiria também. Bom, nesse momento eu quero deixar aí esse aviso para você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então é importante que você participe desse projeto, falando do canal aí pelo menos para mais 3 pessoas. É muito importante porque se você olhar aqui comigo, se eu colocar aqui para você, deixa eu ver se eu consigo colocar para você, só para você ter uma ideia definida do que eu estou falando. Vou colocar aqui, ó, você pode ver que o canal tá aí, nós estamos com um projeto de até, ó, tá com 36.200 inscritos. Então, temos um projeto até o final do ano, completarmos aí os 40 mil inscritos. Então, se você divulgar o canal, você vai estar contribuindo dentro desse projeto. Mas também não deixe de você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e comentar o que você está achando da aula, tá bom? Vamos lá? Introdução da aula de hoje. Se você achar um pouquinho diferente, né, a minha distância da tela, é porque eu estou gravando essa aula fora da localidade onde eu estou acostumado a gravar. O cenário parece parecido, né, praticamente idêntico, mas a aproximação é diferente. Então, tanto o áudio como, às vezes, a iluminação pode estar um pouquinho diferente. Então, eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, porque para não deixar vocês sem aula, eu estou fazendo desta forma e Deus está abençoando, tá bom? Então, vamos em frente nesse caso. Na lição passada, estudamos que a Bíblia é o livro de Deus. É importante fazer uma retrospectiva bem pequena do que estudamos na lição para conectar os alunos à lição de hoje, tá? Em outras palavras, ela é a revelação de Deus com o plano da salvação para a humanidade. Foi sobre isso que estudamos. Uma vez que cremos nisso, também cremos na existência de Deus. Afinal, a Bíblia relata seus feitos de Gênesis a Apocalipse. Então, nós já linkamos a aula passada com a aula de hoje. Na aula passada, falamos sobre a questão da Bíblia ser o livro de Deus. E essa Bíblia revela Deus criando, Deus fazendo, Deus trabalhando, Deus operando. Então, hoje nós vamos estudar sobre o próprio Deus. A lição de hoje pertence a um grupo na teologia, quem estuda teologia, curso de teologia, chamado Teologia Sistemática, que estuda as doutrinas sistematicamente. E no curso de teologia,
a lição de hoje está inclusa na doutrina de Deus, tá? Mas existem também alguns cursos que chamam essa doutrina de teontologia, só para você poder saber. Os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo e as escrituras denominam estes de nécios. Porque mesmo a palavra de Deus falando sobre a existência dele, as pessoas não creem nem sequer que aquela palavra é de Deus. Foram homens normais que escreveram, que não quer dizer que a palavra de Deus aquilo não passa de histórias humanas, algumas fantasias e por aí vai. Deus é real e ele se revela a nós mediante suas obras e sua palavra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que ou quem trouxe tudo à existência? É uma pergunta. Deus. Você concorda com isso? Deus trouxe tudo à existência. Quer ver uma coisa? Se você vai evangelizar uma pessoa que ela não crê na existência de Deus e muito menos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos pouco a fazer a não se orar. Porque o que nós vamos usar para argumentar que Deus é um ser que existe e criou todas as coisas é algo que essa pessoa não crê. Então o que nós precisamos fazer? Orar para que o próprio Deus possa tocar naquele coração, para que esse modo de pensar seja removido da sua vida. Porque se a pessoa não crê na palavra de Deus, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não vai acreditar em nada do que nós vamos estar falando para ela. Mas por que conhecer a Deus? Para que eu preciso conhecer a Deus? O conhecimento de Deus se faz necessário porque só conhecendo o objeto da nossa adoração, ou seja, quem nós estamos adorando, que saberemos como nos relacionar corretamente com ele, como obedecê-lo e adorá-lo. João capítulo 4, versículo 19 a 24. João, Evangelho de João. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando alguém vai se relacionar, um rapaz com uma moça, um jovem com uma jovem, né, um homem com uma mulher, eles, para poderem ter um relacionamento sólido, eles precisam se conhecer. Porque se eles não se conhecerem, eles vão se surpreender com determinadas coisas, podem não aceitar, isso pode trazer vários problemas, vários conflitos. Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu não o conheço? Agora, como eu vou conhecer a Deus se eu não quero meditar na sua palavra? Por isso nós já estudamos que a Bíblia é o livro de Deus, a palavra de Deus. Então, aonde Deus se manifesta? Através da palavra. Eu não vou me relacionar com Deus através do que eu acho, do que eu penso, do que as pessoas dizem. Porque eu preciso conferir se o que as pessoas dizem é o que a Bíblia diz. Porque a minha base de fé é a palavra de Deus, a minha regra de fé é a palavra de Deus. Então você está vendo como a lição de hoje está linkada na lição passada? Porque se nós não partirmos da palavra para podermos ter relacionamento com Deus, vamos partir do quê? Aí vamos começar a querer ter um relacionamento fora do que as escrituras falam. Vamos começar a pensar num Deus fora do que as escrituras ensinam. E aí vamos ter sérios problemas na nossa vida. Tópico 1. Doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, né? São doutrinas falsas ou teorias, podemos dizer assim. 1. O que é o teísmo? De acordo com o dicionário teológico, teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural e na teologia revelada, então teologia natural, estudo, né, natural, e a teologia revelada, que aí já está falando das escrituras, é a teologia natural baseada na questão da criação, tá? Só para você entender o que é teologia natural. Criação. Teologia revelada, a Bíblia, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo o que existe, e que em sua inquestionável sabedoria intervém nos negócios humanos. Então nós olhamos para a criação e temos que admitir, alguém fez isso. Nós olhamos para a Bíblia e conferimos, foi Deus quem fez isso, porque lá está escrito que foi ele que fez. Então teologia natural, a natureza, a criação. Teologia revelada, as escrituras. Essa declaração, né, nesse caso, né, de falar que existe um ser que está ali, pessoal, que tem sabedoria, que intervém nos negócios humanos, essa declaração ela se opõe, por exemplo, ao deísmo. Aí não é teísmo com T, é deísmo com D de dado, deísmo, que afirma que Deus
existe, o deísmo não nega a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera, ou seja, proclama, anuncia que ele está muito distante de nós, ao ponto de não se envolver com os assuntos humanos, e aí usa aqui apenas uma ilustração, como um relojoeiro que dá corda num relógio e se esquece dele. Então é como se fosse assim, Deus criou tudo, largou para lá e cuida de outras coisas e nós estamos largados à nossa própria sorte. Não é assim. Deus continua controlando tudo. Então o deísmo está errado. É uma falsa teoria, é uma falsa até doutrina em relação à questão da existência de Deus. A fé cristã nos leva a acreditar na doutrina teísta. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela revela a realidade do Senhor. Logo, Jesus é o Filho de Deus e, consequentemente, há salvação e vida eterna para quem aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados. Note quanta doutrina está implicada com a realidade de Deus. Então, essa doutrina está, o teísmo, que reconhece a existência de Deus por meio da criação e por meio da palavra revelada, que são as Escrituras, realmente é o caminho certo. Agora, precisamos ter cuidado porque existe um teísmo, só que não é só teísmo, é teísmo aberto. Preste atenção, ó. Existe uma teoria chamada teísmo aberto, não é só teísmo, é teísmo aberto, que distorce o teísmo que estudamos acima. Esse falso ensino leva as pessoas a acreditarem que Deus não é onisciente, nem presciente, buscam anular a soberania de Deus. Deus é soberano, tá? Faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, tá? Essas ideias propõem que Deus é limitado com suas criaturas. Então, esse teísmo aberto acredita no seguinte: está sendo falado porque Deus esperou acontecer para saber que ia acontecer. Então Deus não sabe o futuro, Deus não sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo, 15 segundos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 100 anos, 1 século. Deus não sabe, segundo eles. Deus sabe. Deus planejou, já tinha um plano preparado quando o homem caiu para salvá-lo. Deus já sabia que o homem iria cair, só que na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, se não me falha a memória, esse plano, é dito que na plenitude dos tempos, esse plano se consumou. Ou seja, no tempo, plenitude dos tempos é no tempo que Deus determinou. Acabou. Como é que Deus não sabe? Então o teísmo aberto é um engano. Qual é a lição principal aqui? O teísmo é a crença em que em um Deus pessoal, criador e preservador, revelado na Bíblia. Jesus, Filho de Deus, oferece salvação e vida eterna, fundamentando a fé cristã. A doutrina está ligada à realidade de Deus. A doutrina sã, né? A ortodoxia, que é a doutrina correta. O que é ateísmo? Agora nós vamos começar a falar de uma crença, de algo que nega a existência de Deus. É uma descrença, na verdade. Em oposição à doutrina teísta, vemos o ateísmo, que é ateísmo, né? Uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. Ateísmo pode assumir várias formas. Vejamos as 3 mais conhecidas. Então, dentro dessa corrente filosófica ateísta, existem algumas formas de procederem. Nós vamos ver pelo menos 3. Tem mais, mas vamos ver aqui nessa aula pelo menos 3. O ateísmo especulativo, como é que ele funciona? É um sistema filosófico que explícita, ou seja, abertamente ou implicitamente, de modo sutil, né, não aberto, exclui a realidade de Deus. Então, existe um grupo ateísta que está mais dentro do campo especulativo. Ou eles abertamente negam a existência, ou eles de forma sutil negam a existência. Nós temos que ter cuidado, porque isso pode estar camuflado no meio de músicas, no meio de situações da sociedade, para que nós não venhamos ser pegos, né, de surpresa. Existe o ateísta prático. O que é isso? É a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem, numa plena indiferença religiosa
e em uma vida completamente materialista, desprovida de qualquer compromisso com Deus. Se vivem uma vida materialista, eles entendem apenas, eles vivem à luz da matéria. Então, o materialismo e o humanismo são sinônimos. Ou seja, não existe Deus. Vamos fazer o que nós quisermos porque o fim é aqui. Então, eles dizem crer. Esse grupo ateísta, eles dizem crer, mas eles não vivem de acordo com aquilo que eles dizem crer. Porque crer, ter fé, implica diretamente em obediência. Fé e obediência estão interligados totalmente, não tem como desvincular um do outro. Porque a incredulidade, ela está ligada à desobediência. Se a incredulidade está ligada à desobediência, a fé, o crer, está ligado à obediência. Então é impossível alguém dizer assim, eu creio em Deus sem obedecê-lo. Quem diz que crê em Deus e não obedece, não crê. Biblicamente falando, não existe fé nessa pessoa. A fé bíblica não existe. Pode haver uma fé natural, mas não uma fé em nome de crer em Deus. Por quê? Porque quem crê precisa obedecer. É igual a quem diz assim, eu amo Deus. Se você ama, o amor implica em obedecer. Não tem como amar sem obedecer. É impossível. Como cristão, precisamos entender que a palavra fé se refere a obedecer. Tá aí. E a incredulidade se refere a desobedecer. Portanto, se alguém declara crer em Deus e não obedece, não existe fé em Deus nessa pessoa. E existem os militantes. E aqui esse é o grupo mais, posso dizer assim, agressivo. Não no sentido de brigar, não, mas eu digo assim, agressivo no sentido de doutrinamento. É o ateísmo ativo, agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura construir uma atitude antirreligiosa. Eles aqui, os outros dois grupos, eles não tanto doutrinam, eles não tanto debatem. Esse aqui não, esse aqui vai para cima, tá bom? Para convencer as pessoas que Deus não existe. O ateísmo marxista, inclusive, é militante, pois critica a religião sob todos os pontos de vista e em todas as épocas, né? Karl Marx foi um homem que trouxe muitos males dentro da sua filosofia, né? Caindo para o lado do comunismo. Não dá tempo da gente falar sobre isso, inclusive numa aula como essa. Mas o ateísmo militante, ele tem esse aspecto, né? Ele tem essa raiz marxista e ele tenta matar, ele tenta doutrinar que Deus não existe. Essa forma de ateísmo tenta eliminar a crença em Deus das mentes das pessoas. Muitos professores, prestem atenção, vocês que são professores da escola dominical, prestem atenção no que está sendo dito aqui. Muitos, não é todos, mas muitos professores, ensino fundamental, médio e universitário de faculdade, são ateus militantes e tentam doutrinar seus alunos a acreditar que Deus não existe, chegando ao ponto de declarar a morte de Deus, ou seja, argumentam que a crença em Deus deve ser extinta da mente humana. Às vezes, essa doutrinação ou esse doutrinamento, ele pode ser sutil, mas às vezes ele também pode ser extremamente agressivo. Esse doutrinamento não está só em sala de aula, não. Às vezes numa música que você pode ouvir, às vezes numa propaganda, numa rede social, ou às vezes numa TV. Você pode estar aí sendo influenciado por essa teoria, né? Essa teoria, essa falsa doutrina, o ateísmo, sendo doutrinado por isso. Então você tem que ter muito cuidado. O império do mal, né, como podemos chamar, que é o sistema maligno, né? O império do mal é bem organizado e posiciona seus agentes em pontos estratégicos da sociedade, como escolas e faculdades, onde podem facilmente corromper a fé das pessoas em Deus ou desencorajá-las a acreditar em Deus. Preste atenção. Uma forma hoje de combater as coisas de Deus não é criar algo novo, mas é mexer na estrutura que já existe e ir desconstruindo. Então eles entenderam o seguinte: qual é o melhor local para poder mudar a mente das pessoas? As escolas, o meio de comunicação. Então o que eles fazem? Eles posicionam pessoas nesses locais. E aí a maior parte dessas pessoas estudam para ser jornalistas. A maior parte dessas pessoas estudam para ser professores. Enquanto isso, os cristãos vêm de um tempo que isso não é de Deus, Deus não quer que a gente se envolva com isso.
E aí a gente reclama, cadê os professores cristãos? Tem, mas são poucos. Em relação a esses que já estão lá prontos para fazer a doutrinação. Cadê os jornalistas cristãos? Tem, mas são muito poucos. Então nós precisamos entender que eles pontuam em pontos estratégicos, vão para pontos estratégicos da sociedade para poder conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Porque o jornalismo todo dia, falando a mesma coisa, aquilo vai doutrinando as pessoas. Os alunos, dentro da sala de aula, se pegar professores desse tipo, eles também começam a ser doutrinados. Quanto mais tempo eles passam dentro da sala de aula e em contato com esse tipo de coisa, principalmente na universidade, às vezes saem de lá sem fé. Acham que Deus não existe. Se tornam, inclusive, ateus. Então nós temos que ter muito cuidado. Qual é a lição principal aqui? O ateísmo assume várias formas. Especulativo, nega a existência de Deus, explicitamente ou implicitamente. Prático, finge crer, mas vive sem compromisso religioso. Militante, ativamente combate Deus com o ateísmo marxista, que critica a religião em todas as épocas. Esse aí, que é prático, né? Finge crer, mas vive sem compromisso religioso, ele também é perigosíssimo, porque muitos cristãos podem entrar por esse caminho. 3. Uma argumentação clara. Cremos em Deus imanente e transcendente. O que é isso? Imanente significa que ele está perto de nós o suficiente para nos ouvir e ter comunhão conosco. Então o deísmo está enganado porque diz que Deus criou e foi embora. Não, não é verdade. Filipenses 4:5. O que é transcendente? Significa do que está em si mesmo e não transmite a outrem. Ou seja, a essência de Deus está só nele, não dá para ninguém, tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus acima e além de todas as coisas. O Criador está presente no universo mediante seus atributos. Então entenda uma coisa. Deus criou, mas Deus não é aquilo. O panteísmo, uma outra teoria ou outra doutrina falsa sobre crer em Deus, diz que Deus é a criação. Então uma árvore é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. E isso não é verdade. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes até em letras do que se diz louvor, pode estar dito lá, não, que Deus é a flor, porque Deus é a árvore. Cuidado com isso, Deus não é a árvore, Deus criou a árvore, mas ele não é a árvore, certo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para não acharmos que Deus ele está fora da criatura, da sua criação. Ele está à parte da criação. Deus não faz parte da criação. Ele é o Criador. Está bem descrito aqui em relação a isso. O que é um ser transcendente? Significa do que está em si mesmo e não transmite a outrem. Deus acima e além de todas as coisas. O Criador está presente no universo, mas ele não é o universo. Deus não é a terra, Deus não é o mar. Deus criou o céu, Deus criou a terra, né? Mas ele não é nada disso. Deus criou o mar. E aí ele está presente através dos seus atributos. Vamos conhecer alguns atributos aqui. Nós não vamos falar de todos os atributos. Onipresença, onisciência e onipotência. E por intermédio de seus atributos morais também, que são inclusive comunicados conosco, seres humanos que estamos em Cristo. São virtudes que através do novo nascimento nós podemos ter por causa do novo nascimento. Na transcendência temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e as criaturas. Acabou. Deus não é a criatura. Deus não é a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 10 a 12. Vamos ler? E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Então, Deus fundou. E eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Versículo 12. E como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Isso é maravilhoso, né? Mesmo depois de redimido do pecado, o ser humano deve colocar a sua fé e dependência sempre em Deus, pois ele tudo sabe e tudo vê. Então entenda isso.
Mesmo que hoje eu sou um filho de Deus por adoção, eu não posso achar que eu não preciso depender de Deus. Essa foi a proposta de Satanás quando usou a serpente para Eva. Serei semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. E ele omite o que aconteceria dentro da sentença que Deus já havia dito: se comer vai morrer. Então, nós vamos depender de Deus sempre, ainda que Deus nos use pela sua bondade, nos dê dons espirituais, nos coloque em posições na sua obra, devemos sempre depender de Deus. Se entrar o orgulho, se entrar a soberba, isso vai preceder a nossa ruína. Nossa maneira de compreender a Deus não deve basear-se em pressuposições a respeito dele, ou seja, o que eu acho, que eu penso fora da palavra, ou em como gostaríamos que ele fosse. Porque tem gente, não, mas eu gostaria que Deus fosse assim, eu gostaria que Deus fizesse assim. Você gostaria, mas a Bíblia não fala sobre isso. Pelo contrário, devemos crer no Deus que existe e que optou por se revelar a nós através das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas falam: não, Deus é amor, vai ser um Deus tranquilo, eu creio num Deus que vai trazer só vitória, só bênção, só... Não, esse Deus também traz juízo, esse Deus traz cobrança, esse Deus traz alerta, ele quer um povo separado para ele. Deus é santo, ele não se relaciona com pessoas que estejam de qualquer maneira. Quando Deus olha para o seu povo, ele primeiro olha para o que Cristo fez, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A justiça de Jesus foi imputada sobre a minha vida. Então, quando Deus olha para mim, ele vê o que Cristo fez, a justiça de Cristo. Porque se ele olhasse só para mim, minha própria vida, eu estava perdido. Eu era condenado, culpado, destinado ao fogo eterno se não houvesse arrependimento na minha vida. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, você está aí. Se você está assistindo essa aula e ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus. Deus quer mudar sua posição de culpado e condenado para perdoado, filho de Deus com direito à vida eterna. Levanta as suas mãos para Cristo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, fale para o pastor que você aceitou Jesus num programa de escola dominical na internet e pergunte a ele o que você deve fazer. Jesus quer salvar a sua vida. Qual é a lição principal aqui? Cremos em Deus como imanente e transcendente. Ele está próximo para a comunhão. Filipenses 4:5. E é infinitamente superior à criação. Deus não é a criação, ele é criador. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mesmo redimidos, dependemos dele, pois tudo sabe e vê. Quer ver uma coisa que às vezes parece que as pessoas, de uma forma errada, por não conhecer a palavra de Deus como deveriam, conhecem muito superficialmente, conhecem partes que ouviram alguém falar, mas nunca foram ler, nunca foram estudar, examinar as escrituras da forma que deveria, pensa que existe uma luta entre o bem e o mal, no sentido de Deus ser o bem e o inimigo ser o mal, que esteja sendo travada de igual para igual. Não existe isso. Existe uma batalha espiritual que nós enfrentamos, existe, mas Deus é vencedor. O inimigo não tem nenhuma chance contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos fazer aqui uma ilustração, seria a luta entre um elefante e uma formiga. Não tem nem round, irmãos. Parece uma coisa assim engraçada, mas é uma verdade. Satanás não dá nem para iniciar a história. Por quê? Porque Deus é criador, Satanás é uma criatura, um anjo decaído. Então, vamos ter esse entendimento. Contra Deus, Satanás não pode fazer nada. Agora, contra nós, se nós dermos lugar, ele consegue espaço. Então, por isso, nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Deus, viver em obediência com o nosso Deus e resistir às tentações que o inimigo vai investir para nos tirar desse relacionamento com Deus. Sabe qual é o maior propósito do inimigo? Acabar com a nossa fé. Porque ele sabe que é só por meio da fé que nós podemos ter relacionamento com o nosso Deus. Então ele quer acabar com a nossa fé. E durante todo esse trimestre nós vamos estar estudando sobre a questão da nossa fé.
Há necessidade de termos fé, há necessidade. A revista está muito clara, já mostrei para você. A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Se você tiver incredulidade, você não vence. E o inimigo quer colocar incredulidade no seu e no meu coração. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui das aulas, né, do canal na aba comunidade. Como é que você faz isso? Se você sabe ir para a aba comunidade, você pode ir diretamente. Se você não sabe, você desce no link que está na descrição. Primeiro link da descrição ali tem logo aí a aba comunidade. Você vai clicar, vai para a aba comunidade. Mas você também agora, preste atenção, você pode fazer isso pelo meu canal no Telegram. Por quê? Porque no ano que vem não vai ter mais aba comunidade para colocar links gratuitos, só para quem é membro do canal. Aí quem é membro do canal, que baixa tudo no único lugar, tem os membros que baixa pela aba comunidade, tem os membros que baixa por uma plataforma, porque eles assinam pelo link que está na descrição. Outros assinam pelo botão que está no YouTube. Aí é a critério de cada um. Então preste atenção aqui, porque agora você pode baixar pelo Telegram. Lá no Telegram eu vou mostrar para você como vai fazer, mas primeiro você vai prestar atenção nesse aviso aqui para você saber como isso vai ser feito. Vamos lá? Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então eu tô aqui já no canal do Telegram para mostrar para você. Várias publicações eu coloco aqui, tá bom? Vai funcionar da mesma maneira. Você vai no link, tá? Do que você quer. Por exemplo, essa aqui é a lição 2. Se fosse ela. Você vai no link que você quer, você vai clicar, igual você clicaria na aba comunidade, e uma vez que você clique nesse link, você vai vai diretamente para o meu site. Eu vou mostrar para você aqui o meu site, tá? Aonde você vai cair diretamente, você vai descer normalmente. Tem algumas publicações aqui, claro, tá? Você vai descer, vai ver as publicações. Tá? Tem cursos que eu recomendo, tem o meu e-book, vai descendo, e quase no final da página tá aqui, ó, arquivos em PDF para download da lição. Aqui está o comentário da lição em PDF e aqui está o slide em PDF para quem quer colocar aí para poder passar. Então é muito fácil, é muito simples você baixar o conteúdo aí, tá? E aqui no Telegram ainda tem uma vantagem, tá? Talvez você diga assim, pastor, por que você não coloca diretamente os PDF? Por causa dos membros do canal que assinam para baixar tudo no único lugar. Então eu não posso fazer isso. Mas o que está sendo colocado aqui direto para você não precisar ir em lugar nenhum para baixar? O infográfico. Assim como lá na aba comunidade, quando você clica, você não precisa ir para lugar nenhum e baixa direto, aqui também o infográfico está direto para você poder baixar. Venha fazer parte do meu canal no Telegram e ter acesso a todo o conteúdo. Não deixe de fazer isso. Pastor, como é que eu faço? O link do Telegram tá na descrição do vídeo. Logo no primeiro link aí tá aí. Link do Telegram, canal no Telegram. É só você clicar e entrar no meu canal no Telegram. Ou você pode apontar o QR Code, né? O celular, a câmera do celular para o QR Code que apareceu na tela. E aí você pode também, né? Para poder fazer parte aí do canal. Mas geralmente você pode fazer isso melhor clicando no link que tá aí na aba da descrição do vídeo, não na aba comunidade, desculpe, na descrição do vídeo. Bom, vamos lá para o nosso tópico 2. Nosso tópico 2 agora aqui. O que cremos a respeito de Deus? Vamos lá? Uma vez que, de forma muito resumida, apresentamos a doutrina que crê e as teorias que não creem na existência de Deus, que isso foi muito de forma resumida. Quando vamos estudar a doutrina de Deus, isso é bem mais amplo, tá? Vamos agora, de forma bem sintética também, de forma resumida também, falar sobre alguns atributos de Deus. Então vamos lá. Cremos que Deus é eterno, a eternidade de Deus. Ele não tem princípio ou fim e não está sujeito ao tempo, segundo a Pedro 3,8. Diga para mim, se você não crer nisso, não tem maneira lógica de provar isso. Então, ou você crê, ou você não crê. É simples assim.
Porque não, você vai pegar, tá, mas Deus é eterno, e aí você vai começar a fazer perguntas em cima de perguntas. A nossa mente, que é finita, ela não vai alcançar a compreensão disso. Então, nós cremos que Deus é eterno porque a palavra mostra a eternidade, desculpe, a eternidade de Deus. Não houve um princípio em que Deus passou a existir. Deus não teve esse princípio, tá? Gênesis afirma que no princípio Deus já estava presente. Não diz que é o princípio de Deus, é o princípio da criação, não de Deus, né? Que na verdade Deus está ali, mas não está falando dele, está falando do que ele está fazendo, está falando dele, mas do que ele está fazendo e não do princípio dele, tá? É difícil para a mente humana entender essa verdade. Com certeza. Quando Moisés teve um encontro com Deus, perguntou o seu nome. A resposta do Senhor foi: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Quer ver uma coisa? Se nós não conseguimos entender como o nosso corpo, alma e espírito estão tudo unido, no sentido assim, unido que eu digo, não dá pra gente fazer essa separação aqui. Nós não conseguimos entender como é que funciona isso. Imagine entender a questão de Deus. Ele é, Deus é. Deus não teve dia de nascimento e não terá um dia determinado para o seu fim. O homem é um ser finito, mas Deus não. Vários filósofos ajudaram a divulgar o ateísmo e suas ideias passaram a ocupar um lugar de destaque na sociedade, e em especial nas universidades. Já falei um pouco sobre isso. Então, como nas universidades existe também a questão da filosofia, né? Uma matéria chamada filosofia, e a boa filosofia, existe a boa filosofia, a gente não tem nada contra ela não, que é pegar determinadas questões e lançar perguntas sobre aquilo para poder chegar a uma conclusão e ter ali uma definição. Ou seja, eu passo a ter a minha conclusão sobre aquele assunto, né? Como é que eu vou me posicionar? Até aí não tem nada de errado. Agora, usar isso em relação à palavra de Deus para questionar o que a Bíblia diz, aí não, aí eu não posso fazer isso. Então, universidades, tá? Jovens estudando. É por isso que nossos jovens precisam ser bem treinados para enfrentar o ambiente das universidades. Precisam. As igrejas, na verdade, precisam promover eventos de ensino focado nessa temática de preparo dos jovens para enfrentarem ambientes hostis à sua fé e mesmo assim não desanimar. O que a igreja está fazendo em favor disso? Palestras, estudos bíblicos, fóruns, onde os jovens vão fazer perguntas. O que a igreja está fazendo? Ela precisa estar, vou usar um termo da atualidade, antenada no que está acontecendo, que antenada é um termo da moda, da parte também de designer, né, mídias sociais, tem que estar antenada. A igreja precisa estar alerta no que está acontecendo nesses meios, né, a nível de ataques, para poder preparar os jovens. Nós tivemos um trimestre inteiro. Do terceiro trimestre, a igreja e o império do mal. Sempre falo para os professores, assista também a lição de adultos. Aí alguém vai dizer, não tenho tempo, pastor. Aí o ataque vem, não está preparado, não conhece, não sabe, não conhece aquilo, não domina o assunto. Aí não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque não estuda. Então nós temos que estudar. Então aquele assunto que foi tratado no trimestre inteiro de adultos são assuntos super relevantes para levar temáticas de palestras para os jovens, para eles aprenderem, para eles saberem como se posicionar. Porque eles têm que saber como se posicionar. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem até livros, né, sobre questão de entrou na faculdade, como é que vai se comportar na universidade, na faculdade. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. A questão é que se Deus não existisse, tanto o ser humano quanto o universo estariam destinados à morte, ao caos e à perdição eterna, até porque nem existiria. Mas a ordem natural da criação permanece intacta. Imagine se nós acreditássemos realmente no deísmo, não é no teísmo, e nem no teísmo aberto. Tá? Teísmo é o que está correto. Olha a existência de Deus mediante a parte natural, que é a criação, e a revelação especial, que é as escrituras. Mas imagine se nós acreditássemos no deísmo.
que diz que Deus criou e foi embora. Como foi embora? O sol nasce todos os dias, a lua chega todas as noites, tem noites que em nossa localidade não tem lua, mas em outros lugares tem a lua, tem chuva, tem ar, tem tudo. Como assim? Tem estações do ano. Quem controla isso tudo? Ah, é coisa do acaso. Irmãos, é mais louco. Se eles chamam a gente de louco, no meu ponto de vista, é mais loucura acreditar nisso, que é coisa do acaso, do que acreditar num Deus criador, tá? Mas a ordem natural da criação permanece intacta. Muitos que se deixaram levar pelas filosofias ateístas e perderam o sentido da vida, não sabem de onde vieram e para onde vão. Existe um monte de pessoas aí com conflitos de identidade. Por quê? Porque acreditam que Deus não existe. Existem pessoas com vazio existencial. Por que esse vazio está dentro delas? Porque falta Deus. Deus criou o ser humano para o adorá-lo. Se o ser humano não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa, até ele mesmo. Então você vai ver aí por que o ser humano se volta a adorar tantas coisas absurdas. Tem pessoas aí ultimamente aparecendo que estão se identificando com tantas coisas, até mesmo com animais. E eles passam, de certa forma, a estar fazendo uma adoração e viver um estilo de vida como se fosse um animal. Como assim? Aonde a raça humana está chegando? Olha, está regredindo. É uma regressão no sentido de perdendo o entendimento. Deus deu o entendimento e aí está agindo como se não tivesse entendimento. O Senhor, usando os profetas no Antigo Testamento, ele é capaz de dizer que uma jumenta sabe quem é o seu dono, um animal sabe quem é o seu dono, mas Israel não sabia quem era Deus, que o havia libertado do Egito. Deus usa várias comparações assim. Sem a crença em Deus e na eternidade, a nossa existência torna-se enfadonha, desprovida de um sentido, um verdadeiro caos. E aí os materialistas dizem, vamos fazer o que a gente quiser, porque a vida termina aqui. Então aproveite tudo que você puder. É nisso que eles defendem. E a forma de escapar do juízo de Deus é dizer, Deus não existe. Não é porque uma pessoa descrê de uma coisa que necessariamente isso não existe. Eu posso dizer que eu não acredito em determinada coisa e aquilo existir. Então eles, para poder fugir do julgamento divino, é mais fácil tentar varrer Deus da mente e dizer, não, Deus não existe. Vou viver como eu quiser. Mas a consciência, ainda que esteja cauterizada, ela disse para essa pessoa várias vezes, porque depois ela vai ser cauterizada e ele não tem mais sensibilidade disso, mas ela acusou várias vezes a existência de um Deus na mente. Isso não serve para salvar, mas serve para dar consciência à pessoa que Deus existe sim. Por isso, tenha cuidado e não caia no engano do ateísmo que está presente na literatura, na música, na arte, no jornalismo, e por aí, em filmes, novelas e por aí, séries. Cuidado, se você conhece o que ele defende, quando aparecer você já sabe que aquilo ali tem uma vertente ateísta. Se você sabe o que defende, por exemplo, quando você vê determinado filme, você sabe se tem uma vertente ateísta, se tem uma vertente deísta, que é o deísmo, se tem uma vertente panteísta, criação é Deus. Quando você ouve falar a mãe terra, olha aí, olha a situação. Então você precisa conhecer, caso contrário, você entra no engano. Ele é uma amostra da soberba do homem e um engodo do diabo, o ateísmo. Porque o homem se coloca no centro e esquece do Criador. Quando aprendemos sobre a negação de Deus feita pelo ateísmo, tudo se torna mais fácil de entender em relação ao estilo de vida pecaminoso de quem defende que Deus não existe. Se Deus não existe, não haverá juízo. Se não haverá juízo, eles podem viver da forma que quiserem, pois a vida acaba quando morremos. É isso que eles acreditam. Mas isso é verdade? Não. Isso é um engano terrível. Alma e espírito são partes imortais do ser humano e seu destino final depende de crer ou não na existência de Deus. Ponto final. E crer implica em obedecer, por isso que é crer. Qual é a lição principal aqui? Deus é eterno, sempre existiu,
O ateísmo influencia negativamente, levando à falta de sentido na vida. Cuidado com as influências ateístas na sociedade. São enganos do diabo. A crença em Deus dá significado à existência. Deus é onipotente. Vamos lá. Cremos que não há limite para Deus agir. O patriarca Jó, mesmo em meio à dor, declarou: bem sei que tudo tu pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus é onipotente. O salmista, no Salmo 91, versículo 1, ele diz, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder. Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos. Jó reconhecia o poder e a soberania do Eterno. Se quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, só nos resta duas atitudes: crer no poder do Eterno, do Senhor, e amá-lo de todo o nosso coração. E amar de todo o coração, sabe do que implica? Numa entrega total. Numa entrega sacrificial, como Jesus fez por nós, se entregando na cruz. Deus espera que nós venhamos nos entregar totalmente para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que tu quiseres. Faz através de mim aquilo que tu planejou. Faz na minha vida o que tu queres fazer. O teu propósito se cumpre em mim. Tu me criou para um propósito, então eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Sem reserva. Mas tem muitos cristãos com medo. Ah, não, de repente Deus vai me pedir para ir para um lugar onde eu não quero ir. É melhor você estar no lugar onde Deus quer do que você estar no lugar onde você quer. Porque estar onde você quer é estar na contramão do que Deus quer. E estar onde você quer vai te fazer estar sempre insatisfeito, porque você não vai viver com a alegria de estar vivendo dentro do propósito de Deus. Tem muitas pessoas por aí frustradas, sabe por quê? Porque elas estão vivendo para o propósito delas, mas no momento que elas aceitam o propósito de Deus, como Maria disse: cumpra em mim a tua palavra. Quando o anjo anunciou o que ia acontecer, Maria passou a viver o propósito de Deus. Eu e você devemos viver esse propósito também. Davi foi um jovem criado no campo, e na sua juventude enfrentou muitos obstáculos na sua própria casa, mas ele tinha convicção da onipotência do Senhor e afirmou: até a sua voz é poderosa. Davi disse: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, está no Salmo 29:4. O Senhor é incomparável em poder, força, por isso não tema. Se alguma coisa está acontecendo na minha e na sua vida, e você e eu estamos obedecendo a Deus, e temos certeza que não estamos fora do que Deus quer, não devemos temer. Olha o que o salmista diz no Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele está falando de uma situação hipotética, não está acontecendo, não temeria mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Salmista confiava na presença de Deus com ele, ele tinha fé que Deus estava com ele. Veja que a fé vai nos ajudar a lidar com tudo. Se você crer, você está confiando, você está ali em paz. Por quê? Porque Deus está com você. Agora, se você vive uma vida de qualquer maneira, eu vivo uma vida de qualquer maneira, como eu vou ter certeza dessa presença? Se Deus é um Deus santo. Então eu preciso viver um relacionamento de verdade com Deus, para que eu saiba que eu estou guardado por suas promessas. Deus não tem compromisso com quem não anda debaixo do seu pacto, da sua promessa, da sua aliança, vamos dizer assim. As bênçãos é para quem está debaixo da sua aliança, do seu pacto, da sua promessa. Deus tem promessa para essas pessoas. Então nós temos que viver de acordo com isso. Qual é a lição aqui? Deus é ilimitado em poder. Crer em sua onipotência e amá-lo são chaves para a vida cristã vitoriosa. Davi reconheceu a poderosa voz do Senhor. Deus é incomparável em poder e força. Não tema. Não tema. Deus é onipresente. Então vamos lá. O Salmo 139 fala da onipotência, da onisciência, da onipresença. Então vamos ver aqui a onipresença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Nós já falamos da onipotência, estamos falando da onipresença.
não falamos diretamente da onisciência, não tem um tópico que vai falar sobre isso, um ponto que vai falar sobre isso, mas Deus sabe de todas as coisas, está muito claro aqui no decorrer da aula que nós estamos estudando. Deus está presente em todo lugar, ele tudo vê, e aí agora a onipresença, a onisciência de Deus, ó, e conhece e sabe. Homem algum pode se esconder da sua presença. Muitos cristãos parecem desconhecer a onipresença e a onisciência de Deus. Isso ocorre porque eles se preocupam que as pessoas não descubram o que fizeram de errado, quando na verdade Deus já sabe de tudo e será diante dele que teremos que prestaremos contas. Então você, como um professor, você deve saber disso, eu também, porque Deus está vendo o que nós estamos fazendo, mas nós devemos ensinar isso para os nossos alunos também. Ensine para os jovens, falem com eles, olha, por mais que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os irmãos em Cristo da igreja, os jovens que congregam com você, o seu pastor não saiba, se você tem feito algo errado, Deus sabe. Então é hora de se arrepender, porque é com Deus que você vai ter que prestar conta. Nós estamos com medo do que o pai vai falar, do que a mãe vai falar, do que a consequência na igreja, de repente uma disciplina, mas e a disciplina de Deus? E a correção de Deus? Fora que quem encobre a sua transgressão não prospera. A vida espiritual começa a minguar. Porque ele tem um pecado, ele tem algo oculto, escondido. Davi diz que enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram. Vamos usar uma linguagem aqui figurada. Mas quando ele confessou, ele teve algo da parte ali, um alívio. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. As pessoas pensam, estão preocupadas com pessoas e esquecem que Deus está vendo tudo. Tudo isso é falta de quê? Conhecer sobre a pessoa de Deus. Ou então, pensar em Deus como um Deus amoroso que vai ficar abonando o pecado de todos. Amor não é aprovação de conduta. Ensine isso. Um pai e uma mãe podem amar um filho muito, mas isso não quer dizer que eles vão permitir o filho fazer, vou usar um termo jovem mesmo, baderna dentro de casa. Imagine um pai e uma mãe, cristão, tá? Amo o filho, eu amo tanto meu filho, o meu filho chegou em casa aqui com drogas, ele vai querer fazer o uso de drogas na mesa da cozinha. O pai e a mãe, por amor, vão deixar o filho fazer isso? Claro que não, porque se eles deixarem, eles são cúmplices dessa situação. E Deus não vai se agradar disso. Então o amor não é aprovação de conduta, de forma nenhuma. Para nós, seres finitos, é difícil imaginar um ser que possa estar em todo lugar ao mesmo tempo. É claro, eu não posso estar. Satanás também não pode estar. Ele pode se locomover com muita velocidade, mas ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou em todos os lugares ao mesmo tempo. Os anjos não podem, mas Deus pode. Mas ele pode. O profeta Jeremias afirmou que esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que não o veja? Nunca. Jeremias 23, 23 e 24. Tomemos também o exemplo do profeta Jonas, que certa vez recebeu uma ordem de Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas era um profeta. Tinha um compromisso com Deus. Contudo, Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado. Por isso recusou cumprir a missão. Ele tentou fugir da face do Senhor, indo para uma direção oposta. Tarsis, o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo. Jeremias 10, 19, Ezequiel 27, 12. Ele quis ir para bem longe. Mas o Todo-Poderoso que tudo vê, sabe e pode interveio enviando ao mar uma tempestade. Jonas 1,4. Todo o poder de Deus. Deus viu tudo. Aprendemos com Jonas que obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Jamais tente desafiá-lo. Talvez algumas pessoas pensem, não vai acontecer nada, eu tenho feito várias coisas, até agora Deus não se manifestou. O grande problema é Deus se manifestar no final. Graças ao bom Deus que ele se manifestou para Jonas dentro de um tempo que pôde haver uma mudança na atitude de Jonas. Até porque Jonas, como um profeta naquele tempo, ele tinha uma grande responsabilidade. Então, quando ele diz que não vai, né? Porque ele não disse isso com a boca, mas ele disse isso com a atitude. Deus disse, tu vai sim, porque tu é profeta. E como profeta eu vou fazer que tu vá. E Deus cria uma situação e ele vai, ponto final. Mas não é com todo mundo que Deus vai fazer isso. Deus usou a soberania dele naquele momento diante do profeta Jonas. Sabe por quê?
porque aquilo não envolvia a vida de Jonas. Uma decisão pessoal envolvia a vida de pessoas. Então, cuidado, Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Há muitos desafiando a Deus com sua rebeldia e obstinação, incredulidade, mas esteja consciente de que essa é uma decisão extremamente perigosa para o seu presente e futuro. Não só para o hoje, também para o futuro. O Eterno é real e conhece todas as coisas. Por isso, viva em conformidade com a vontade dele para a sua vida. Romanos 1:10, 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a lição principal aqui? Deus está presente em todo lugar, tudo vê e sabe. Jonas fugiu da missão de Deus, mas ele interveio com uma tempestade. Obedecer a Deus é a melhor escolha. Não o desafie. Vivamos conforme a sua vontade. Bom, nós temos aqui também, você quer ter aí uma arte digital para o evento da sua igreja, tá? Para você que é um profissional liberal, preste atenção. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então, eu vou colocar aqui para você, só para você poder ter uma ideia aí, ó. Tá aí Amanhãs Artes Digitais, o Instagram dela, né, nesse caso. Você pode ir descendo a tela aí, verificar o que te agrada. De repente, quem sabe você vê uma arte como essa aqui e diz assim, ah, é dessa aqui que eu queria. Qual é o valor? Você entra em contato pelo WhatsApp que foi falado. Eu vou pedir também para ser colocado aqui o link para você clicar e aí ir direto para o WhatsApp dela para poder falar com ela. E aí tem várias artes aqui. Inclusive, ela também está fazendo artes animadas, né? Como vídeo, né? Nesse caso, um pequeno videozinho com uma animação. Então você pode também adquirir uma arte como essa aí, ó. Como tá, vai aparecer uma jovem falando e tudo. Então, de repente, é esse tipo de arte que você quer? Entre em contato com Amanhãs Artes Digitais e faça sua arte. Seja para a igreja, evento da igreja, festividades e tudo, ou para você que é um profissional liberal. Vamos lá? Manhãs Artes Digitais. Tópico 3 para encerrar, Deus é a razão de tudo, certo? Certo. Sem Deus não haveria criação, e por isso não estaremos aqui. Nem eu, nem você. A Terra não é resultado de uma explosão cósmica, e os seres humanos não são produtos de uma cadeia evolutiva, como é ensinado, que começou em formas mais simples de vida até chegar ao ser humano. Então, isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Mas eles não creem na Bíblia. 1. Não há tempo a perder. Sabemos que a vida nesta terra é finita. O homem pode ter 50, 60, 70, 80, 30, 20... Tá? Pode até ter menos tempo. Então a vida é finita, passageira. E segundo o salmista, é como um conto ligeiro. Um conto ligeiro. Contou, acabou. Salmo 99:10. Por isso, precisamos ter sabedoria para viver de modo que o nome de Deus seja louvado. Deus criou o homem para a sua glória. Quando eu vivo para agradar os desejos do meu coração, eu vivo para minha satisfação, não para satisfazer a vontade de Deus. Então isso faz com que eu esteja na contramão do propósito de Deus. Deus quer que nós vivamos para a glória dele, porque foi ele que nos criou. Então, se ele nos criou, ele tem o direito de ter a nossa vida para glorificá-lo. Como houve a queda,
nós precisamos de salvação e, ao aceitá-lo, nós vamos viver uma vida de santificação e, ao mesmo tempo, nos preocupar para levar a palavra para outras pessoas, para que essas pessoas possam ser também alcançadas e possam viver para a glória de Deus. Está vendo que é o propósito de Deus? Esse é o propósito de Deus. Certo? Por isso precisamos ter sabedoria para viver de modo que o nome do Senhor seja louvado. Não perca tempo tentando viver como se Deus não fosse real. Deus é real. Não seja tolo. Muitos estão desperdiçando seu tempo com vãs filosofias que não acrescentam nada à fé. É ateísta, é panteísta, é deísta e por aí vai, certo? Deus é real, imutável e tanto age em nosso favor quanto fala. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas firmes que não sabes, tá? Então use a força da sua juventude, porque o jovem pode achar que tem todo o tempo do mundo e isso não é verdade. A vida passa muito rápido. Diga isso na sala de aula, professor ou professora. Fale para os jovens, não se engane. Você olha para você hoje, mas daqui a um tempo você vai se olhar e falar assim, já estou com 30, quando menos esperar já está com 50, e quando menos esperar já está com 70, se Deus assim permitir. E você vai dizer, parece que foi ontem, mas não foi. Passou muitos anos. E a pergunta é, o que você fez com seus anos de vida? O Salmo 90, que foi citado aqui, no versículo 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é a sabedoria do ponto de vista bíblico, não do ponto de vista humano, bíblico? Sabedoria é quando você estuda a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus e você consegue aplicar os princípios da palavra de Deus nas situações do dia a dia. Então é impossível Deus dar sabedoria para alguém que não estuda a palavra. Por quê? Porque se ele não estuda a palavra, não tem como Deus dar sabedoria, porque a sabedoria é o uso do conhecimento sobre Deus da forma correta. Deus quer nos dar sabedoria, mas como ele vai nos dar sabedoria se nós não queremos aprender sobre ele? Sobre as verdades reveladas nas Escrituras. E aí o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pare e pensa, a vida é curta. Em relação à eternidade, a vida humana não é nada. Então use a força da sua juventude para conhecer mais o Senhor. Oséias 6:3. Tem pessoas que aceitam Jesus com muito tempo, muita idade. Eles acham, falam, poxa, eu poderia ter aceitado Jesus bem antes. Mas eles não tiveram essa oportunidade. Então o jovem que está servindo ao Senhor, use esse momento para dar o seu melhor. Não permita que a indiferença em relação a Deus domine o seu coração. Temos visto muitos que se dizem crentes dando um péssimo testemunho. E aí como é que nós vamos ganhar outros com isso? Mas continue olhando firmemente para o Senhor. Algumas pessoas acreditam que podem ter uma vida bem-sucedida longe da casa do Pai e da comunhão com os santos, mas elas estão erradas, sendo enganadas pelo diabo. Essa é mais uma das falácias do inimigo. Então você não precisa estar na igreja, você não precisa de nada, basta você crer em Deus. Como é que você crê sem obedecer? Como é que se crê em Deus sem obedecer? A palavra de Deus vai ensinar que nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós pertencemos à igreja do Deus vivo, sim. E a igreja do Deus vivo se reúne localmente. Isso no Novo Testamento está muito claro. Ela se reunia localmente. Inicialmente em casas, porque não podia ter templo, porque o Império Romano não permitia. Mas quando foi permitido ter templo, construiu-se templo para poder colocar as pessoas no templo para congregar. Agora, como é que alguém pode se dizer igreja? Alguém pode se dizer membro do corpo de Cristo? Porque a igreja é a unidade desse corpo, é o corpo em si. Mão não é corpo. Preste atenção, boca não é corpo, olho não é corpo, faz parte do corpo. Então eu faço parte do corpo, ou seja, eu faço parte da igreja. Mas eu sozinho não sou corpo. Então o corpo que é a igreja, não eu sozinho nesse caso. Como é que alguém fora do corpo pode se dizer que pertence à igreja? De forma nenhuma. Uma mão fora do corpo, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai apodrecer, infelizmente. Por mais útil que ela seja no corpo, fora do corpo, ela não serve para nada. Infelizmente.
Então isso tudo é um engano do diabo. Precisamos estar vigilantes a respeito da extrema corrupção nos últimos tempos, 2 Timóteo 3, do 1 ao 6. E buscar a Deus em todo o tempo, pois longe dele não há vida. Deus é vida. Ame a Deus de todo o coração, Mateus 22, 37. E permita que ele seja o primeiro em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Deus não quer controlar só quando eu vou para o templo. Alguém divide a vida cristã divide a vida em vida religiosa e vida secular. Não existe isso. Se você quiser chamar o seu trabalho, a sua escola de secular, tudo bem, pode até ser, se quiser fazer. Mas lembre-se de uma coisa, na escola, na faculdade, no lazer, em casa eu continuo sendo cristão. Porque se houvesse essa divisão do jeito que eles pensam que há, e aí as pessoas pensam que não precisa ter compromisso com Deus porque não está no ambiente de culto, se Jesus voltar e você não estiver no ambiente de culto, se fosse desse jeito, você ia ficar. E não é assim que funciona. Muitas pessoas na volta de Cristo, quando elas partem, elas não estão no ambiente de culto. E nem por isso elas perdem salvação por causa disso. Mas elas precisam viver de acordo com a palavra de Deus. Então entenda, você, em todas as áreas da sua vida, você precisa, ensine isso para os jovens, precisa ser cristão na faculdade, precisa ser cristão na escola, precisa ser cristão no lazer, precisa ser cristão em casa, precisa ser cristão aonde você estiver. Tudo que eu faço e tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus. E você vai usar esse filtro da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 17. Se você não tiver certeza, passe por esses dois filtros da palavra de Deus às suas atitudes. Você vai perguntar para si mesmo, é para glória? Eu posso dizer que o que eu vou fazer agora é para a glória de Deus? Eu posso dizer que eu estou fazendo em nome de Jesus? Se você puder dizer que é para a glória de Deus e que está fazendo em nome de Jesus e que edifica o que você está fazendo, então realmente o que você está fazendo não está errado. Agora, se você passar nesses filtros e não passar, não faça, porque isso é desagradável ao Senhor. E aí eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, do Entende Tu Que Lês, que é um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiro as lições do texto. E eu vou explicar 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, porque foi citado aqui, ó, 2 Timóteo 3, do 1 ao 6. Então assista esse vídeo que você vai entender como vai estar a corrupção dos últimos tempos e já está manifesta nos nossos dias. Você vai entender bastante se você assistir esse vídeo. Eu vou deixar ele lá no final, na recomendação dos vídeos. Lição principal: vivamos com sabedoria para louvar a Deus, pois a vida é finita. Evitemos filosofias vãs e busquemos a Deus em tudo. Não sejamos indiferentes, pois longe dele não há vida. Estejamos vigilantes contra a corrupção dos tempos e amemos a Deus acima de tudo. Preparado para cumprir a vontade dele. Você tá? Eu estou? Precisamos estar. Vimos que o profeta Jonas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, em um ato de rebeldia, não priorizou a vontade de Deus. Na verdade, ele a desprezou. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Jonas não recebeu um pedido. Jonas recebeu uma ordem. Levanta-te e vai à cidade de Nínive. Mas achou que podia fazer o que bem entendesse da sua vida. Afinal, já era adulto. Certo? Eu posso fazer o que eu quiser. Muitos não pensam e agem exatamente dessa maneira. Só que nós temos um Deus que pode colocar um freio nas nossas atitudes. E se ele não colocar esse freio, nós vamos assumir a consequência. E aí alguém pode dizer assim, mas por que se Deus sabe que a pessoa vai fazer aquilo, o que Deus não impede dela fazer? Porque a pessoa ela tem direito de escolher o que ela quer. Mas por que Jonas não teve direito de escolher o que ele queria fazer? Porque no caso de Jonas, a sua decisão envolvia vidas perecer. Então Deus falou, não vai perecer as vidas por causa de você não querer me obedecer, não. Você vai me obedecer. E ponto final, acabou. Se Jonas não quisesse servir a Deus depois, era uma questão de Jonas. Agora as vidas não podiam morrer porque não tinha um arauto, alguém para anunciar, falar sobre o juízo que viria. E aquelas pessoas se arrependeram. Jonas é um dos pregadores, né? Podemos dizer que é o único pregador que ficou insatisfeito com o resultado da sua pregação. Deus falou, usou a boca dele, o povo se arrependeu, porque nós vamos pregar para que as pessoas se arrependam, para que haja conversões, para que haja transformação de vida, mas Jonas não gostou disso não.
Ele tinha lá uma questão dentro dele, o nacionalismo. Alguns dizem que os ninivitas, os assírios haviam matado sua família. Nós não temos essa base na Bíblia, mas alguma coisa estava no coração de Jonas. Mas esse alguma coisa não prevaleceu, porque o Todo-Poderoso falou mais alto. Agora, não faça prova com Deus nesse sentido. Ah, não, se Deus realmente quer, eu vou continuar fazendo o que eu quiser, e se ele quiser, ele vai ter que me pegar na força. Não faça isso. Porque ele pode dizer assim, não vou fazer isso, vou deixar você seguir teu caminho e você vai terminar perdido. Então não faz isso não. Mas você sabe quais são as consequências de fazer a sua vontade? Sabemos que a atitude de Jonas o levou para as profundezas do mar e depois para a barriga de um grande peixe. Jonas 1,17. Valeu a pena? Valeu a pena desobedecer a Deus? Sempre vai ter consequências nessa vida. Sempre vai ter. Às vezes a nossa vida está toda enrolada porque nós não queremos obedecer a Deus. Coisas que nós planejamos não andam porque nós não queremos obedecer a Deus. Eu não estou falando que tudo que não está acontecendo tem a ver com desobediência. Jamais. Não posso. Deus pode estar permitindo situações para que você e eu venhamos a amadurecer. Mas você precisa saber se você está vivendo em obediência ou em desobediência. Porque um desobediente não pode esperar a bênção de Deus. Porque Deus não tem compromisso com quem está em desobediência. Valeu a pena? Não. Entretanto, o nosso Deus não desistiu dele. É essa a diferença de Deus para nós. Deus, ele corrige para restaurar. Ele traz algum tipo de juízo para restaurar, não para descartar. O Senhor não desiste de você. Depois de um período de provações, o profeta se quebrantou. Aí o sofrimento fez Jonas se quebrantar. É verdade que o mesmo sofrimento pode endurecer pessoas ou amolecer corações. Mas no caso de Jonas, Jonas foi quebrantado por causa do sofrimento, tá? E aprendeu uma importante lição a respeito da soberania divina. Qual a importante lição? Não posso desobedecer a Deus. A rebeldia de Jonas contra a vontade de Deus o levou a sérias consequências, como ser engolido por um grande peixe. No entanto, Deus não desistiu dele e Jonas aprendeu a lição da soberania divina após passar por provações. Deus também não desiste de você. Então, não fique medindo força com Deus. Nós precisamos aproveitar todo o tempo. Deus age como quer. Precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade ou comando. Isso aqui é um outro erro. Existem pessoas ensinando, não, você pode falar, você determina que Deus vai fazer. Irmãos, não é assim não. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. É um engano quem ensina isso. Estão enganando as pessoas. Por falta de conhecimento, vão ensinando coisas que não têm base na Bíblia. Sempre vai ser a vontade de Deus. Me diz uma coisa. Como é que você vai... Eles ensinam, inclusive, alguns assim, irmão, faça alguma coisa para surpreender a Deus. Você não aprendeu nessa lição que Deus é presciente, conhece o futuro? Como é que um ser que conhece o futuro vai ser surpreendido? Diz para mim. Nunca. Então, isso tudo é falta de conhecimento, de estudar a palavra. Porque se nós estudássemos quem é Deus segundo as Escrituras, pelo menos se as pessoas elas não quisessem, não, eu não quero fazer teologia, eu não quero estudar, mas pelo menos estudasse a disciplina, a doutrina de Deus, pelo menos, e a doutrina da salvação. Vamos botar 3 disciplinas? A doutrina do pecado, a doutrina da salvação e a doutrina de Deus. Se pelo menos eles estudassem essas três disciplinas, eles teriam uma base muito boa, mas a doutrina de Deus aqui, principalmente para saber como se relacionar com Deus. E aí a gente fica dizendo, surpreenda a Deus. Deus não é homem, não. Homem pode ser surpreendido, Deus jamais vai ser surpreendido. Qualquer coisa que eu intentar fazer no meu coração, Deus já sabe. Jeremias, antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia, irmãos. Por favor, em nome de Jesus. Quando alguém abre a boca para falar um negócio desse, realmente ele não entendeu nada ainda sobre a pessoa de Deus. Então cuidado com isso.
Tá? Cuidado com isso. Precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade ou comando. 1 Samuel 16, 7, Ezequiel 18, 29. Seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores do que os nossos. Jó 11, 8, Salmo 45, Isaías 30, 18, 55, 8 e 9. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Às vezes, Deus permite situações difíceis em nossa vida para que a dor e o sofrimento mudem a nossa visão a respeito dele e principalmente o nosso coração. Agora, às vezes, não está falando das vezes que eu procuro luta com a minha própria mão. Já sei que eu não posso fazer aquilo, eu vou fazer, tem consequência. Ah, porque eu estou debaixo, Deus está me cobrando. Não, você está tendo consequência do que você fez. Você buscou isso para você. Agora, Deus usa o sofrimento para lapidar a nossa vida, para nos amadurecer? Usa. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Salomão aqui, ele está falando para o jovem. Alegra-se. Alegra o teu coração. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Só que ele faz uma advertência. E é claro que a revelação aqui ela não está completa. Só tem uma parte da revelação. No tempo de Salomão, a Bíblia não estava completa. Aí ele continua. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Quando ele fala, anda pelos caminhos do teu coração, está falando ali do que a pessoa sente. O jovem, às vezes, é muito voltado para suas próprias emoções. Só que ele faz um alerta. Cuidado com o que está no teu coração. Por quê? Porque Deus vai trazer juízo sobre você. Então, Salomão não está incentivando uma pessoa a andar segundo suas emoções, segundo seus desejos. Mas ele está mostrando que existem desejos que não são pecaminosos. Mas cuidado com esse desejo que está aí. Por quê? Porque ele pode te trazer juízo. Deus pode trazer juízo. Aí Salomão está alertando. Qual é a lição principal aqui? Deus age conforme seus planos perfeitos. Sua misericórdia eterna e pensamentos superiores. As dificuldades podem mudar nossa visão e coração em relação a Ele. Agora, as dificuldades vividas quando nós cremos em Deus. Uma pessoa pode não servir a Deus, pode passar tudo quanto é dificuldade, mas isso não vai mudar a situação dele diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque ele não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está vendo a importância de conhecermos a palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus para termos ciência de quem é Deus? É justamente por isso que eu estou deixando para você aqui, ó, o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que vai ser lançado até o dia 4 de novembro de 2023. Eu creio, em nome de Jesus, que eu vou conseguir lançar até essa data, tá bom? E nesse curso você vai aprender a estudar a Bíblia por métodos. E aí você vai, eu quero estudar eu quero estudar um assunto, um tema, né? Vamos dizer, eu quero estudar sobre oração. Como é que eu faço isso? Eu quero estudar um livro completo, um resumo do livro. Como é que eu faço isso? Eu quero estudar uma biografia, a vida de um personagem. Como é que eu faço isso? Então tudo isso vai ser ensinado para você, tá bom? Com exemplos práticos. Quer entrar na lista de espera? Link na descrição do vídeo, desce aí o grupo do WhatsApp, eu não vou ficar enchendo você de mensagem lá, mas você tá lá aguardando o lançamento e ser comunicado do lançamento em primeira mão. Então tá bom? Curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Vamos lá? Também você quer baixar tudo num único lugar? Isso aqui é importante para você. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então tem aí o clube de membros. Você pode
clicar diretamente no botão do YouTube ou clicar no link que está na descrição, e na aba comunidade, quando eu coloco lá o link para baixar gratuitamente, embaixo tem lá o Seja Membro, você também pode clicar, tá bom? Então você pode ser membro e aí você vai contribuir com valor mensal, né, trimestral, semestral ou anual, e assim você tem tudo no único lugar. Pastor, não tenho condição, não posso. Então baixe gratuitamente. Eu já mostrei como fazer isso aqui. Tem pessoas que estão vindo, tá? Preste atenção nisso aqui. Tem pessoas, às vezes, que vai lá no comentário e fala assim, pastor, o senhor não está disponibilizando mais o material gratuito, não? Irmãos, sempre no final do primeiro tópico eu ensino como fazer isso. Sabe o que isso me mostra? Que a pessoa só está indo ali pegar o material, mas ela não assiste a aula. Então, realmente, fica difícil ajudar, porque ela sequer quer assistir a aula, né, irmãos? Aí fica muito difícil, né? Você concorda comigo? Conclusão. Nós cremos que existe um Deus pessoal e infinito. Ele criou e governa o universo. Um dos seus atributos, o amor, foi revelado ao enviar seu filho para salvar a humanidade, um amor sacrificial. Mediante o sacrifício de Jesus, a humanidade tem acesso à presença de Deus. A fé em Deus nos permite viver nesse mundo de forma vitoriosa, pois sabemos que para Ele nada é impossível. Então não abra mão da sua fé. Se você crê em Deus, você sabe que você tem o Deus Todo-Poderoso que você serve. Então você não olha para o tamanho do seu problema, você olha para o tamanho do seu Deus. E se Ele está permitindo acontecer o que está acontecendo, Ele vai trazer livramento de alguma forma, de alguma maneira. Ele pode até não te livrar do problema, mas Ele vai te livrar no problema. O que o Senhor onipotente, onisciente, onipresente quer ter, o que é o Senhor onipotente, onisciente e onipresente quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, certo? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 4, 22 de outubro de 2023, a fé cristã e o conhecimento científico. Será que a Bíblia condena a ciência? Será que a ciência ela está acima da palavra de Deus? Como é que é isso? Nós vamos aprender, tá? E não se esqueça, entendes tu que lês o perigo do ensino progressista, onde eu vou fazer a exposição do 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, falando da corrupção, de como vão se comportar as pessoas nos últimos tempos e já estão se comportando dessa forma. Você vai estudar, você vai aprender e você vai ver que isso já está ocorrendo. Tá bom? Mais uma vez eu digo para você aí, ó, para você participar do projeto Mais 3 Inscritos do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Bom, não esqueça, tá? Deixa o comentário, se inscreva, divulgue para mais 3 pessoas pelo menos. Nesse momento nós vamos fazer oração. Volto a lembrar você que eu estou gravando fora do meu local de gravação, por isso eu nem com o meu caderno de oração eu estou aqui, mas eu estou apresentando o caderno mesmo não estando nas minhas mãos. Se você tem aí uma causa na justiça, se você precisa de um emprego ou para alguém que você conhece, se você está enfermo, quer colocar a mão no local da enfermidade, se é um problema de família, casamento, restauração, seja o que for, vamos orar. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor pode trazer solução para esse problema e você possa contar o testemunho para que outras pessoas creiam que o nosso Deus ainda responde às nossas orações. Não é a minha oração, não sou eu aqui melhor do que não, eu estou orando junto com você. E eu creio em nome de Jesus que a bênção do Senhor pode ser derramada e você possa conseguir essa vitória em nome de Jesus. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai amado e Pai querido, estamos encerrando mais um programa. Não é fácil, Senhor, essa jornada de chegar aqui, Senhor, para gravar esse programa, para que todo sábado, ao meio-dia, ele seja publicado. A EBD Comentado Online Jovens. Mas durante esses 3 anos e 6 meses, é claro que esse programa dos jovens é mais recente. Mas o Senhor tem me ajudado, Senhor. Eu te agradeço por conseguir chegar até aqui mais uma vez. Agora eu quero apresentar, Senhor, o teu povo. Aqueles que estão aí com causas, Senhor, até impossíveis. Quem sabe o INSS já negou várias vezes, Senhor. Mas o Senhor tem poder
fazer com que haja uma solução e essa causa possa sair, essa aposentadoria possa sair, esse benefício, esse auxílio, ó Deus querido, possa sair. Também, Senhor querido, essa pessoa que precisa de uma porta de emprego, Deus. Já bateu em tantas portas e as portas não se abrem. Mas Tu tem poder de abrir essa porta. Ou até mesmo dar uma estratégia para essa pessoa passar a empreender. Ser uma empreendedora, um empreendedor, Senhor. Eu quero colocar em Tuas mãos também as pessoas que estão doentes. Quem sabe estão com problemas, Senhor querido, Senhor amado, que os médicos não têm tido uma palavra, Senhor, uma solução. Mas eu creio que Tu pode operar, Senhor. Eu entrego quem está com problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no estômago, na coluna. Pessoas que estão com problema, Senhor querido, de circulação sanguínea, pressão arterial, glicose, colesterol. Senhor querido, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão pensando em tirar sua vida. Ó Deus, famílias que estão preocupadas, têm que ficar tomando conta porque a pessoa está falando em morrer, Senhor. Ó meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Toma também, Senhor, as pessoas que estão com síndrome, Pai querido, do pânico, outro tipo de síndrome, ansiedade. Ó Deus, eu sei que Tu pode visitar nesse momento. Eu quero pedir ao Senhor também que visite os lares, esse casamento que está em crise, Senhor. Que possa haver, Senhor, a restauração dele. Ó Deus querido, que esse marido cumpra o papel dele segundo a Tua palavra, que essa esposa cumpra o papel dela segundo a Tua palavra, que eles não pensem o que é melhor para eles, mas o que é melhor para o casamento, para obedecer ao Senhor. Que não haja, Senhor, um espírito de rivalidade. Se ele não faz, eu também não faço. Se ela não faz, eu também não faço. Nós precisamos, Senhor, tomar a decisão de Te obedecer, independente do que vamos receber, Senhor. Porque se nós pensamos em Te obedecer só se vamos receber alguma coisa, então não é obediência, Senhor. É interesse. Ó Deus, eu quero apresentar também esse marido não cristão, esse filho não cristão, essa filha não cristã, essa esposa não cristã. O Senhor pode salvar os familiares, Senhor, da casa. Quero pedir ao Senhor libertação. Aqueles que estão envolvidos nas drogas, no tráfico, aqueles que estão envolvidos em jogatinas, aqueles que estão envolvidos em vício de bebida. Ó Deus querido, em prostituição. Salva, Senhor. Toma agora os professores, a classe dos jovens em primeiro lugar, também os outros professores das demais classes. Abençoa esses irmãos, essas irmãs. Não deixa eles desistirem, não deixa parar. Ah, Senhor, dá força para mim também. Eu preciso da Tua graça. Toma minha esposa, toma minha família de modo geral, Senhor. Tu sabe que nós precisamos, Senhor. Filhos, netos, irmãos, mães. Eu falo mães porque eu entrego a minha mãe, a minha mãezinha, a sogra também, ou sogrinha mãe, que é a mãe da minha esposa. Senhor, toma tudo em Tuas mãos. Toma os membros do canal, os inscritos do canal. Ó Deus, toma em Tuas mãos, que esse canal possa crescer, que vidas possam ser alcançadas, que tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, que a prioridade aqui seja ensinar a Tua palavra de forma simples, para que todos possam compreender. Por isso, Senhor, o nome dos programas é EBD Comentado Online, programa Entendes Tu que Lês. Senhor querido, me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu preciso de força. Toma tudo em Tuas mãos, dá saúde ao Teu povo, dá força ao Teu povo, dá graça ao Teu povo. Toma os alunos, Senhor, que eles tenham desejos de estudar a palavra, que eles queiram aprender. Não deixe que ninguém desanime, Senhor, nem os professores, nem os alunos. Toma os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, missionários, missionárias, irmãs de mesa de oração. Toma todos em Tuas mãos. Seja no norte, no nordeste, no sul, no sudeste ou no centro-oeste. Fora do Brasil, Senhor, aqueles que me acompanham, eu te peço que o Senhor venha abençoá-los. Dá a Tua vitória e que possa haver testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou até agora. É gratificante saber que o nosso Deus, Ele é um Deus que responde às nossas orações.
Eu tenho fé que o Senhor há de responder às nossas orações. E vocês vão vir aqui contar. Nesse momento, eu quero dar a bênção apostólica. E na próxima tela, você vai ter aí os vídeos de recomendação. E até a próxima lição, que é a lição de número 4, se assim o Senhor nos permitir. Vamos para a bênção apostólica? Não, eu disse bênção apostólica. De vez em quando está acontecendo isso, mas vamos lá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.